Olá, tudo bem com você? Nós continuamos hoje as nossas devocionais ouvindo a voz de Deus em Salmos de Esperança. Eu sou o pastor Nilson e hoje é o nosso nono dia, o nono dia desses 40 dias que nós estamos tratando sobre esse tema. Eu quero ler um salmo porque eu acho muito interessante, Salmo 37, versículo 23 até o versículo 25. Então, o Salmo 37, versículo 23 ao 25, ele diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tem algumas coisas muito preciosas nesse salmo, coisas que nos enchem de esperança. Primeiro ponto, ele diz que o Senhor firma os passos do homem bom. O Senhor firma os passos do homem bom. Ou seja, Deus, ele olha para nós, e se nós somos alguém que está buscando o bem, alguém que está ouvindo o Senhor, buscar o bem não é só, eu quero fazer coisas boas, mas o homem bom aqui é aquele homem que tem o coração nas mãos de Deus, porque o próprio Senhor Jesus, uma vez que um jovem chegou para ele e falou, bom, Jesus disse, ninguém é bom senão só que é Deus. Então o próprio Senhor Jesus nos mostra que bom é o Pai. Então nós só conseguimos ser pessoas que podemos dizer, olha, esse é uma boa pessoa, esse é bom, quando o nosso coração está nas mãos de Deus. Porque se o nosso coração não está nas mãos de Deus, os pecados, muitas vezes os interesses, o egoísmo nosso humano, ele acaba tomando conta das nossas atitudes, das nossas intenções. Mas quando o nosso coração está nas mãos de Deus, então a palavra de Deus diz que Deus firma os passos do homem bom. Mas aí o texto ele tem algumas coisas mais interessantes. Diz que Deus se agrada do seu caminho. Deus se agrada do seu caminho. É interessante quando nós pensamos que caminho e estrada são coisas diferentes. Por exemplo, quando você fala em estrada, a estrada é aquilo visível, aquilo físico, aquilo que nós podemos caminhar sobre ela, aquilo que nós estamos pisando. Já caminho, não, o caminho não é físico, o caminho está no interior, é aquilo que está no seu interior, que está no seu coração. Um exemplo disso, você vai sair daqui e vai para determinada cidade. Então você tem dentro de você um caminho, você tem dentro de você uma escolha que você faz de como você vai chegar nessa cidade. Só que aí tem várias estradas. E você pode ir por uma estrada, por outra estrada, por uma rodovia, por outra rodovia. Então as estradas, elas são aquelas situações físicas que nós estamos vivendo. Mas o caminho é aquilo que está lá no interior, a escolha que você fez dentro de você e que depois vai se transformar na realidade naquilo no mundo físico. Então quando diz aqui que Deus firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho, ou seja, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Que quando Deus olha para mim e para você, Deus vê o nosso coração. Qual que é o caminho? Quais são as intenções que estão dentro de nós? Quando nós vamos tomar algumas decisões, quando nós vamos fazer algumas coisas, quais são as intenções que estão dentro de nós? Essas intenções que Deus está olhando. Então muitas vezes eu posso errar em algumas coisas, eu posso tomar decisões erradas, equivocadas. Muitas vezes eu posso tomar decisões que eu sei que são decisões que de repente me derrubam, que eu não fiz a escolha certa. Mas o bom desse texto que nos enche de esperança é que diz aqui que Deus, ele se agrada do caminho. Deus olha para o meu coração. Se não há maldade no meu coração, se não há uma intenção maligna, uma intenção má, se Deus olha para o meu coração e Deus vê que eu estou tentando acertar, que eu estou querendo fazer o correto, que eu estou pensando no bem, não só o bem meu, do próximo, da minha família, aquilo que agrada o Senhor, se Deus olha e percebe que a intenção do meu coração, ou seja, o meu caminho, Deus percebe que é puro, que é um caminho de boas intenções e que agrada o Senhor, então Deus vai firmar os meus passos.
Agora, claro, se alguém está com más intenções nas suas escolhas, está com propósitos de prejudicar alguém, então ele não pode contar com a bênção de Deus para que os passos dele sejam firmados. Mas então a esperança, né, para aquele que tem um caminho, né, um caminho que agrada o Senhor, então Deus diz que vai firmar os seus passos. Então eu queria que você pensasse nisso, né, porque o texto ainda continua dizendo: se esse homem cair, não ficará prostrado, né? Se esse homem ou essa mulher cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ou seja, a esperança, né, em Deus, ela nos mostra que quando nós caímos, quando nós nos prostramos, quando as situações são situações que eu não contava, e eu venho cair no chão, né, ao invés de ficar prostrado, desanimado, sem saída, sem saber o que fazer, eu tenho de Deus, e você tem de Deus, uma promessa aqui nesse salmo, de que Deus ele vai nos tomar pela mão, não vai nos deixar prostrado, que ele vai nos levantar e vai nos ajudar a continuar o caminho. É interessante isso, né? Eu me lembro de uma criança, né? É interessante quando você pensa numa criança, a criança está aprendendo a andar, e de repente essa criança cai no chão. E quando essa criança cai no chão, às vezes a tendência dela é começar a chorar e ficar ali parada. O que o pai ou a mãe faz com essa criança? Vai lá, toma a criança pela mão, levanta a criança e sai andando com a criança até que os passos dela se firmem. E assim os pais têm essa paciência com os filhos, até que eles aprendam a firmar os passos e caminharem sozinhos. Então assim Deus faz comigo e com você. Deus ele é paciente conosco. Deus tem paciência comigo e com você. E quando nós caímos, né, quando nós escorregamos, quando alguma situação nos derruba no chão, Deus diz aqui no Salmo que ele não vai nos deixar prostrado, que Deus vai nos tomar pela mão e que o Senhor vai nos levantar, que o Senhor vai segurar nossa mão até que os nossos passos se firmem, até que você consiga caminhar novamente. Então não sei o que você está passando, o que tem acontecido com você, se você está numa situação dessa prostrado, olhe para o Senhor, deixa Deus te levantar, né? Estende a mão para Ele, Ele vai pegar você pela mão, Ele vai te levantar. Então se as experiências da vida, as circunstâncias te fizeram cair, se de repente as estradas que você estava te levaram a quedas, deixa Deus te levantar, confia nele e ele vai firmar os teus passos. E para concluir, né, aqui nesse salmo ele diz, no versículo de número 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que o texto bíblico aqui está nos dizendo, não é que uma pessoa, um justo, uma pessoa que, justo aqui não é alguém que é justo por si próprio, né? Justo porque ele faz as coisas certas. Não, justo do ponto de vista da palavra de Deus é aquele que Deus declara justo, né? Ou seja, é aquele que aceita o que Cristo fez por si, que aceita, né, o perdão dos pecados em Jesus. Então nós somos justificados por Cristo. Deus olha para mim não mais como um pecador, alguém que não tem mais conserto, mas Deus olha para mim através de Cristo, porque eu aceitei o que Cristo fez por mim. E aí Deus olha para mim e diz, você é justo, eu te justifiquei em Jesus. Então o que o texto está dizendo? O texto não está dizendo que o justo não vai ter problemas, que o justo não vai passar por necessidade. O texto não está dizendo que não vai ter algum momento na vida que aquele homem bom, né, não vai ter algum momento que ele não vai cair, né, ou que ele vai estar sempre de pé, que ele nunca vai cair, que ele nunca vai passar uma dificuldade. O texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo, ali o salmista diz, olha, ele disse, eu fui moço, né, e aqui Davi já está bem idoso, ele disse, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o que o texto está nos dizendo é que Deus nunca vai nos desamparar. Então nesse mundo, nas situações que nós vivemos, esse mundo tem suas dificuldades, temos as provações, mas Deus não vai nos deixar desamparado. Nesse mundo nós podemos sim passar por dificuldades, porque nós estamos num mundo que não é o que Deus planejou e sonhou para nós, né? O pecado que entrou no mundo e criou todas as situações. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós passamos sim por dificuldades, por provações, mas o texto diz que Deus não vai nos deixar desamparado. Ou seja, Deus vai abençoar a nós e a nossa descendência. Mas olha o que o texto está falando. Essa palavra desamparado é uma palavra que significa deixado para trás, né? Esquecido, abandonado. Pensa bem nessa palavra, né?
Você já viu alguém de repente caminhando e de repente ele não tem paciência mais com quem está do lado dele, ele abandona essa pessoa, segue e deixa ele caído nessa. Deus não faz assim comigo e com você. Então esse salmo nos traz esperança, porque ele garante que Deus não vai nos deixar desamparado, que Deus não vai nos abandonar, que Deus não vai nos deixar para trás, que Deus não vai esquecer de nós. Recebe essa palavra hoje no coração, né? E segue em frente cheio de esperança, porque o Senhor firma os teus passos, o Senhor te levanta e o Senhor não te desampara. Amém.